Eu acho que a gente vai começar a gravar. Vamos ver aqui se eu consigo. Tá, eu já vou começar, tá? Vou começar devagarzinho. Eu acho que eu tenho que fechar outra câmera para que essa possa gravar. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar a tela com vocês também. Deixa eu fechar essa câmera para que a outra grave. Vamos ver se a outra começa a gravar. Eu acho que eu tenho que iniciar de novo. Só um minutinho. Pronto. Agora deu certo. Está gravando. Vamos compartilhar a tela. Vou botar a tela inteira, porque eu acho que fica melhor para vocês verem, senão fica muito pequenininho. Estão vendo a página do livro? Sim? Então, vamos lá. A gente está com mais alguns recursos. Então, ótimo. Deixa eu ver se eu tenho que aceitar alguém. Tá. Pronto. Deixa eu ver só quantos. 10. Hoje tem pouca gente. 10, 2 sou eu, temos 8. Vamos lá. Hoje é a nossa última aula, né? A gente está entrando de férias. Hã? Sim, sim, hoje está pouca gente. Nós estamos. É a nossa última aula antes das férias, ainda bem que eu estou gravando, aí fica a correção. O que que acontece? Vou um pouquinho. Dia 2. Ana botou lá um aviso na turma. Bem, a gente fez lá o capítulo 1, não sei se a gente finalizou o 2, não, porque tinha multiplicação e divisão, a gente pulou um pouco, eu não sigo a ordem do livro, tá? Eu vou e volto de acordo com a minha necessidade. E aí a gente pulou para o capítulo 3, sólidos geométricos. O que que ele apresenta para vocês? Ele apresenta as figuras. Cada figura, cada representação na natureza, na verdade, a geometria ela é inspirada na natureza. A gente vê essas figuras na casca do abacaxi, na colmeia da abelha, a gente sempre tem essas representações geométricas. E aí a matemática ela formaliza essas representações para que a gente possa e tenha meio que possa visualizar e tenha meio que um padrão para identificar e tal o que que é o quê. Então, esses elementos, esses sólidos geométricos, que nada mais são que representações do nosso dia a dia, da natureza, enfim, construções, eles são agrupados. Dependendo do tipo de objeto, ele pertence a um grupo diferente de objetos. É mais ou menos quando a gente pega na turma e fala assim, separa menino e menina, aí cada um vai para um lado. É isso que a gente faz com os sólidos geométricos. E esses sólidos geométricos, de acordo com o tipo de objeto que a gente está falando, ele tem um nome diferente, ele pertence a um grupo diferente. O principal que a gente precisa identificar é o seguinte: a gente tem as esferas, que são com formas redondas, e parece uma bola, tá? Aí o que que a gente tem na natureza com esse aspecto? Os planetas, né? O planeta Terra, ele tem esse aspecto, as bolas de futebol, a gente chama de esfera. A gente tem os poliedros, que são as caixinhas. O dado é uma caixinha, caixinha de presente, caixinha de perfume, as caixinhas quadradinhas, que aí você tem ali dentro dos poliedros várias, dos prismas e tal, você tem várias classificações, dependendo do tamanho, da figura geométrica que está usando. E a gente tem os cilindros, que também são arredondados, mas diferentes dos poliedros,
ele não tem tampa. Olha a diferença para o cilindro. A caixinha, você tem fundo, deixa eu até pegar aqui uma canetinha para circular, você tem fundo e tem tampa. Não importa o formato dela, você sempre vai ter fundo e tampa. Você consegue tampar. Os cones, que são os cilindros, o que que acontece com eles? Eles só têm fundo, ó. Ele faz um biquinho. O cilindro, ele entra aqui no corpo redondo, mas o que que seria o cilindro? Seriam as latas. Você teria uma figura mais ou menos assim, ó. Ele tem tampa, já vou aceitar que está chegando. Ó. E aí, o pacote de biscoito redondo, recheado, ele tem tampa e fundo. Os cones, ele tem um biquinho em cima, o chapeuzinho do aniversário, aquele cone que a gente usa na rua para identificar. Pronto. Deixa eu voltar lá na página. Ele não tem tampa, ele forma um biquinho em cima. Então, essa é a principal característica. E aí, a gente tinha que pesquisar para poder dar o nome às figuras em cima, né? Quais são os sólidos geométricos que aparecem ilustrados nessa página. Aí, eu estou com as duas páginas por isso, ó. Eu tenho o cone, né? As esferas, aquele já deu até o nome, certo. O cilindro, o cubo, mas o cubo é um prisma, tá? Esse cubo, ele é um prisma porque eu tenho várias formas de fazer isso. E o grandão aqui em cima, que ele também pediu para poder identificar, que é uma figura muito famosa, que são as pirâmides. Qual a diferença da pirâmide para o cilindro se todos dois não têm tampa? Ó, tá vendo? Ele forma um biquinho. Qual a diferença? A pirâmide, repara que os lados dela são todos triângulos, são figuras com linhas retas. O cilindro, desculpa, cilindro não, o cone, ele também forma o biquinho, ele não tem tampa, porém ele é de forma arredondada. Ó, repara que a base dele, o fundo dele, é redondo. Meu redondo saiu maravilhoso, mas isso aqui é redondo. Ele sempre forma uma figura, o cone, ele forma uma figura de base redonda. O fundo dele, a tampa dele é redonda. O fundo, ele não tem a tampa em cima. As pirâmides, toda a figura embaixo são linhas retas, nunca vai ser um círculo. Você tem a pirâmide de base quadrada, você tem a pirâmide que ela tem uma base assim, ó, sextavada, que você tem a pirâmide de base pentagonal, são de 5 lados, você tem vários tipos de pirâmides. E aqui eles sobem, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Vou botar a central, a linha central. Minha linha está ficando horrível, mas dá para desenhar mais ou menos. Aqui, ó, tá vendo? Mas a base dela é sempre uma figura reta, uma figura de linha reta, ela nunca vai ser circular. Então, toda vez que o meu fundo da caixa, ela não for um círculo, eu estou falando de pirâmide. Se ela for um círculo, eu estou falando de cone, que é o chapéuzinho do aniversário, aquele cone que o carro bota na rua quando quebra, que bota para diferenciar a estrada. Essa é a diferença da pirâmide para o cone. Dúvida nisso ou deu para entender? Tá. Então, vamos botar os nomes dos sólidos que aparecem. Nossos sólidos, então, deixa eu trocar a cor. Nossos sólidos, então, que apareceram primeiro lá em cima, a pirâmide. Eu vou seguir. Tá, eu vou seguir na ordem, tá? Primeiro aqui é o cone, ó. Cone, que é diferente da pirâmide, porque o fundo dele é redondo.
A grande diferença é essa, cone, esfera, que é a bola, ó, a bola, que é a esfera, e o cubo, que é o dado, tá? Que eu preferia até, vou seguir o livro, mas eu preferia até o nome padrão, que é o prisma. Que aí o prisma, você tem ele, por exemplo, se você tem uma caixinha de sapato, a caixinha de sapato, a diferença dela para o cubo é porque o cubo, todos os lados são iguais, ela parte de um quadrado, que é a situação do dado. Sim, na verdade, é como se fosse nome próprios. Vou explicar a diferença para vocês. Aqui, eu fiz a caixa de sapato aqui. Vou explicar, deixa eu aumentar a grossura, pronto, ficou melhor. Vou explicar para vocês a diferença. Prisma são todas as figuras com linhas retas que têm tampa e fundo. E aí, igual assim, se eu pegar todos os meninos da turma que estão na aula, e aí eu vou começar a separar. Eu vou chamar todo mundo de menino, mas eu tenho Tiago, eu tenho Isaac, eu tenho aí tem Elias. Então, eu tenho nomes próprios. E é mais ou menos isso que acontece. Todos eles são os prisma. Quando é tudo mesmo tamanho, tipo o dado, quando é tudo um quadradinho igual, ele é chamado de cubo, que foi o que eles botaram aí. Quando é a caixa de sapato, você repara que a caixa de sapato, qual a diferença dela para o dado? O dado, todos os lados são do mesmo tamanho. A caixa de sapato, não. A caixa de sapato, eu tenho essa lateral aqui, igual a parte de trás da lateral, eu tenho a tampa igual o fundo, eu tenho esse ladinho aqui menor igual o lado da frente, então ela tem, embora elas também continuam sendo retângulos, que o quadrado não deixa de ser um retângulo, de lados todos iguais, são vários retângulos diferentes, os lados não são todos iguais. E aí, o nome próprio que eu posso dar a esse prisma seria paralelepípedo, que é um nome muito conhecido. Então, na figura aqui do livro, a gente chama de cubo, porque é o dado, são os lados todos iguais. Por isso que eu preferi um nome mais genérico, prisma, porque prisma é para todo mundo. Eu não sei porque eu quase não pego sexto ano. É o segundo ano que eu estou pegando sexto ano. Eu não sei se é porque no sexto ano vocês ainda não aprendem com essa formalização toda, mas eu acho um erro. Eu acho que vocês já deveriam entender que vocês partem de um conjunto maior, um conjunto dos meninos, e eu dou o nome de cada menino, entendeu? E aí o dado, o nome é cubo, porque tem todos os lados iguais. Vamos continuar. Quais outros objetos ou construções têm a forma que lembra esse sólido geométrico? Cite um objeto para cada sólido geométrico. E aí, o próprio livro já deu exemplo, né? Ele botou o cone, e aí botou o conezinho da rua, que a gente que tem a origem até da matemática, o nome, que é aquele de carro. A esfera, ele botou o planeta Terra. O cubo, ele botou o dado. É, A pirâmide, ele botou uma pirâmide mesmo de cristal e tal, que tem em Paris. Então, a gente agora vai dar alguns exemplos diferentes desses que o livro deu. Então, por exemplo, pirâmide, o que, que a gente pode dar? O nome do sólido, ele se confunde muito. A pirâmide, na vida real, a gente também chama de pirâmide, né? Então, um exemplo de pirâmide que vocês lembram. Ali ele deu uma de vidro construída na França, em Paris. Vocês têm algum exemplo? Alguém fez? O que, que você botou como exemplo para pirâmide? Sim, é.
Sim. Ah, sei. Pode. Sim, era o exemplo que eu ia dar. Ah, o dadinho. Sei, sei. É, sim, esse puff, na minha casa tem um, seu Jorge tem uma fábrica, né? Seu Jorge inspetor. Eu já comprei um com ele rosa para minhas filhas, tem até hoje. Eu tinha comprado um desse e tinha comprado um roxo daquele de sentar, que esse acabou. Mas o cubo ainda tem. Então, oi. Ah, sim, já vou tirar já. Pronto, ó. O cubo é igual a puff. Esfera foi sol, né? Pode ser bola, bola também é um exemplo bem legal. Tá. Pirâmide. Alguém pensou em algum exemplo de pirâmide? Ó, vamos olhar aqui. Seria um exemplo de pirâmide, ó, para todo, para quem não conhece. Seria um exemplo de pirâmide? De cone, olha a base dela, olha o fundo dela. Por isso que eu quis abrir a figura. Eu vou sentir falta quando a gente for para o ensino presencial dessa possibilidade da gente poder mostrar, entendeu? A figura. Às vezes eu fico falando na tem, mas até você montar, na verdade, o ideal é a gente ter uma lousa digital. Há muito tempo que eu reclamo disso, que a gente não tem uma lousa digital, porque a lousa digital permite fazer isso. Eu acho que faz muita falta na aula. Olha só, olha o que que acontece. Olha a base dela. A base dela é um círculo ou um quadrado? Quadrado. Então, isso é uma pirâmide ou um cone? Pirâmide. Não, pirâmide. Quer ver? Vou abrir uma outra aqui do lado para vocês verem exemplos de. Mas você vê embaixo que ela já vai com linhas retas. Ó, aqui, tá vendo? O cone, ele é sempre circular. Se você, por exemplo, um funil, não tem? Na cozinha, ó, falou que olhou na cozinha de casa que achou um puff. Aqui, um funil. O funil é um cone. Olha ele de cabeça para baixo. Tá vendo? Aqueles coisinhas que a gente bota na rua. Isso tudo são exemplos de cone. O a casquinha de sorvete, o picolézinho daquele. Tem umas trufas também que são assim, uns bombons. Isso são cones. Por quê? Porque eu tenho fundo circular. A diferença, eu sabia que vocês iam agarrar nisso? Ó, aqui, essa daqui, tá vendo? Como é que aqui, olha a sombra. Ela forma um quadrado embaixo. Deu para perceber? Hã? Calma aí, vamos ver, porque não é a nossa língua. E aí, a gente, como é que eu fecho isso aqui? Muita calma nessa hora que eu estou num computador novo e ele não está em português. Eu estou conseguindo gravar a aula, olha só que bom. Mas, em compensação, eu ainda estou aprendendo a usar. Aqui, ó, são dois Fs. E-I-F-F-E-L. Vou botar lá no coisa. Tem um exemplo brasileiro que eu acho que não é da época de vocês. Então, vocês não devem lembrar. Aqui, ó.
EIFFL. É, dois Fs. É L, do jeito que você fala. Ele só ganha um F a mais. É, tem um exemplo brasileiro que eu acho que vocês não devem ter escutado falar, porque é muito antigo. Nós tínhamos, nós tínhamos uma. Davi pode olhar na tela, tá na tela, não tem necessidade de ir para o chat. O que que acontece? O puff também não é com E, não, é puff, dois Fs, assim, puff. Ah, deixa eu confirmar, porque minha segunda língua é espanhol, não é inglês. Aí toda vez que vem essas palavras em inglês, eu tenho que ficar verificando. Ó, não, aqui. FF, tô certo. O que que acontece? Ah, mas conferir para ver se eu não estava errado, né? Que eu podia ter escrito errado. Mas eu tô certa, é com dois F. O que que acontece? Nós tínhamos uma atriz brasileira muito famosa e tal, ela morreu com 100 anos, cento e um pouquinho, chamada Dercy Gonçalves. E a cidade de origem dela, ela era carioca, do Rio de Janeiro, mas não do centro do Rio de Janeiro. Ela era de Santa Maria Madalena, já faz divisa já com outros estados. E aí ela fez na cidade dela, antes de morrer, tipo essa de Nova York, essa pirâmide de Nova York, não, desculpa, da França, em Paris, essa pirâmide de vidro, ela mandou fazer uma no meio do cemitério da cidadezinha dela, e a cidade dela eu já tive lá pelo CEDERJ fazendo abertura de curso para professores, dando aula, é pequenininha, é muito engraçadinha, lembra até Tanguá. E aí ela mandou fazer, construir no meio do cemitério da cidade dela, uma torre dessa de cristal para ela ser enterrada. Quando eu tive lá, eu já dava aula musequerina, e eu fui lá um final de semana para fazer a abertura do curso dos professores do estado, e aí ela ainda não tinha morrido, mas virou ponto de visitação na cidade dela, virou uma cidade histórica, ponto de visitação. Hoje ela é enterrada lá. Essa torre parecida, lógico que menor, de velhice mesmo. Ela morreu com mais de 100 anos, aí os órgãos vão falindo, né? Falência dos órgãos, porque não aguenta mais. É, mas ela era muito abusada, falava um monte de palavrão, então durante muito tempo ela não era tida como uma má atriz por conta disso, por ser mulher. Depois ela foi e ganhou notariedade, entendeu? Aí virou, ela cantava, ela participava muito do programa do Chacrinha, de Silvio Santos, que é antes de vocês. Mas, assim, uma coisa nossa, a gente não precisa ir para fora do país para poder. Dercy Gonçalves. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Porque até hoje fazem homenagem, ela foi muito significativa. Deixa eu ver se eu acho. Ó, tá vendo? Isso aqui já é ela velha, né? Olha ela nova. Ela morreu com mais de 100 anos. Isso aqui é quando ela era nova. Olha como que ela era bonita. Aqui ela já estava bem velha e fez muitas plásticas, ó. Tá vendo? Ó, ela com Silvio Santos. Tá vendo? O túmulo dela, ela fez uma pirâmide de cristal igual tem na França. Que ela já tinha ido lá, já tinha visitado, e ela achou o máximo, e aí ainda tem lá na cidade de Santa Maria Madalena, o pessoal vai lá visitar.
Não, ela está lá dentro. Agora que ela morreu, ela fez bem antes de morrer. Aí o pessoal ia lá visitar. E agora que ela já morreu, ela está dentro da pirâmide de cristal, tá? Então vamos continuar. Viu como que é bom a internet? Como que a gente usa? Que triste. Uma caixa de sapato tem a forma de qual sólido geométrico? Paralele, paralele. E aí, aquela pedrinha da rua, que usa também no calçamento, ela tem o nome matemático, né? Paralelepípedo. Ela também é um paralelepípedo. Qual é o nome do sólido geométrico ao lado? Ó, o sólido, tá vendo que eu falei para vocês a diferença do cone? Esse aqui que eu tenho, que também é redondo, mas aí eu não tenho só fundo nele. Eu tenho fundo e tampa. Pode. Qual o nome dele? É, cilindro. Entendeu? A diferença do cone para o cilindro, todos os dois têm base redonda, mas o cilindro ele tem fundo e tampa, igual o prisma, tá? E o cone não. O prisma são as formas quadradas, a caixa de sapato, o dado, e aí o cone ele só tem, é igual a pirâmide, ele só tem o fundo, ele não tem a tampinha de cima. É, o cilindro, uma forma que tenha esse objeto, alguma coisa de casa, pode ser copo, panela, né? Aquele rolo de macarrão. A forma cilíndrica a gente usa muito no nosso dia a dia. A gente tem várias coisas, pneu de carro, a gente tem várias coisas, vários objetos desse formato. Ao lançar o dado da imagem acima, é mais fácil sair um número par ou um número ímpar? Em um dado, quais são os lados do dado? Quem sabe como que. Quais são os lados que eu tenho no dado? Quais são os números? É, mas quais são os números? O que aparece no dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos números pares eu tenho aqui? Quantos números pares eu tenho aqui? Quantos números ímpares eu tenho aqui? Então, por que que é mais fácil sair par? A chance de sair par e ímpar, isso é uma pegadinha em matemática, tá? Isso cai sempre em provas. A chance de sair par ou ímpar é igual, porque eu tenho a mesma quantidade de pares e de ímpares. É um dado. Não, ele só está jogando para cima, ele não está caindo. Eu entendi o que vocês falaram. Eles só queriam que vocês pensassem nisso. Eu joguei um dado qualquer, calhou de na foto aparecer 6, 2 e 3. Mas eu não preciso necessariamente é, ficar preocupada com o que vai cair de acordo com a foto. Na verdade, o meu dado, estava procurando, pronto. Na verdade, o meu dado, quando eu jogo um dado para cima, um dado não viciado, o que é não viciado?
ele não rouba, ele não tem um peso maior para cair sempre aquele lado, ele está com os números certinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um dado normal. Quando eu jogo o dado para cima, a chance que eu tenho de sair par ou de sair ímpar é igual, porque eu tenho a mesma quantidade de números pares e a mesma quantidade. Tem que botar igual. Tá? A chance de sair um número par ou ímpar é igual. É mais fácil sair um número menor do que 3 ou maior do que 3. E aí a gente tem que olhar. Ó, menor do que 3, eu tenho quantos números? Maior do que 3, eu tenho quantos números? Eu tenho mais chance de sair um número maior ou um número menor? Maior, porque eu tenho mais números. Então, eu tenho mais chances de sair um número maior do que 3. Né? E aí, eu vou botar esses números aqui. 4, 5 e 6. Entendeu? Que bom. O problema da matemática, a gente não precisa acertar tudo. A gente precisa entender o que a gente está fazendo. Que aí a gente não esquece e não erra mais. Ninguém nasceu sabendo. Você não nasceu sabendo comer, não nasceu sabendo falar, teve que alguém te ensinar. Então, na matemática também, você não precisa saber tudo, você precisa aprender. Depois que você entende, você não erra mais. Copiar que é ruim, porque aí você copia e depois você repete o mesmo erro. Entendeu? Eu já passei, já não estou mais transmitindo, por isso até que eu estive na escola sexta-feira passada. Mas eu tenho um pós-Covid muito complicado. A primeira vez que eu dei, eu também fiquei assim, então agora eu estou assim, um pouco cansada, entendeu? Eu fico assim durante muito tempo, mas já não estou mais transmitindo. Oi, fala. Voltam dia 2 de agosto, depois das férias, mas ainda vai voltar online, ainda não vai ser presencial. A gente só está já às férias de julho. Então, por enquanto, só Deus sabe. Ainda estou estudando. Não, ainda estão fazendo reuniões e tal, decidindo isso. Tá? Ainda não tem nada certo. Mas, assim, a única coisa certa é que 2 de agosto a gente volta remoto. Ainda volta online. Dependendo, pode ser que ainda em agosto, setembro, a gente já volta presencial por causa da vacina, né? Aí volta talvez com horário dividido, mas assim, por enquanto a gente ainda vai. Olha só. Sim, eu vou falar rapidinho, porque daqui a pouco nossa aula acaba, eu queria corrigir, vou só explicar. Eu já tenho uma escola que trabalha assim. E aí, ele nem está fazendo por semana, não. Ele está fazendo assim. O aluno vai, fica 1 hora e meia, que eu acho pior, eu prefiro por semana. O aluno vai, fica 1 hora e meia, aí a gente tem um intervalo, aquele aluno vai embora, aí vem a outra metade da turma, fica mais 1 hora e meia e você repete a aula. Porque a gente não pode fazer aglomeração. Então, não pode juntar a turma toda, porque fica muita gente. É, a data que vai voltar ainda não foi passada para os professores, não está definido. Eles estão, eu sei que estão, eu também acho que a gente volta em algum momento. A única informação que eu tenho correta, está lá no grupo de vocês, vocês podem ver, é que dia 2 a gente vai voltar remoto, volta online. Por que que existe uma data prevista para final de agosto? Eles estão fazendo um levantamento, o pessoal está sendo vacinado. Os professores estão sendo vacinados. Eu vou tomar, eu, embora peguei Covid, eu já tinha tomado a primeira dose da vacina. Eu tomei 2 de junho. Eu tomo a segunda dose 29 de agosto.
Então, assim, todo mundo está sendo vacinado, a população de modo geral. Então, provavelmente, a tendência agora é a gente voltar à vida normal, ter um outro normal. Sim, imagino. Sim, foi. É, e não reagiu. Esse é o problema da doença. Na verdade, o que que acontece? Quando fala assim, já está de alta, já passou o Covid. O Covid não passou. Eu acho que eu fiquei um mês sem sentir nada. Você tem que tomar muita vitamina. Eu tive em dezembro, eu acho que um mês que eu comecei a melhorar, no outro mês eu peguei de novo. O que que acontece? O Covid, você para de transmitir, mas ele fica dentro do seu corpo. E aí, por isso que você não pode fazer você não pode fazer esforço, não pode fazer atividade física. Qualquer esforço maior que você faça, o cansaço vem o mal-estar, e aí dão as complicações. Entendeu? Eu fiquei quase 6 meses assim. Eu tenho uma colega que pegou junto comigo na primeira vez. Ela falou assim: Luiz, eu estive no médico essa semana, eu estou com risco de dar trombose. E professora de educação física. Então, que faz exercício, que faz as coisas mais nova do que eu. Então, assim, você fica sentindo esses sintomas. E aí é essas complicações que muita gente morre. Entendeu? Então, o que que a gente. É, mas é, isso é Covid. Isso eu posso te dizer de cadeira. É assim mesmo que funciona. Entendeu? E aí, é essa dor nas costas, essa dor no corpo, que quando você faz, vem a falta de ar e ela volta, feita coisa que você está iniciando um Covid, até o resfriado volta. É. É exatamente assim. Enfim, o conselho que eu dou, eu peguei 2 vezes, todas as 2 vezes eu peguei de pessoas próximas. Eu não vou a banheiro na rua, eu não como, me alimento na rua, não bebo nem água, não tiro a máscara para nada. Mas, infelizmente, foi mais ou menos o que aconteceu com você. Você teve que cuidar e por isso você pegou. Então, uma eu peguei no trabalho, na outra escola que eu fui trabalhar, e uma pessoa, infelizmente, não fez um falso positivo, negativo igual você, mas estava com todos os sintomas, estava resfriada, mesmo assim teimou e foi trabalhar. Eu trabalhei o dia todo com ela, 2 dias depois eu estava positivada. E agora foi com o meu marido. Meu marido também pegou, precisou no trabalho, e aí ele estava piorando, piorando, eu estava com um quarto ventilado, quando eu tive que fechar o quarto, eu também peguei. Então, o conselho que eu dou, quem não precisa, evita para não pegar, porque você não fica bom de uma hora para outra. É.
Você está com Covid. É, vamos voltar para a matemática, então. Olha só, eu tenho. Ele quer saber qual o formato das figuras geométricas. Eu tenho um cubo mágico e uma bola de futebol. Qual é o formato da primeira, do cubo mágico? O próprio nome já começa, né? Cubo. E da bola? Então, ó, uma coisa que os professores estão falando muito, estão reclamando muito. Quando eu fui aí, eu estava dirigindo, não prestei muita atenção, até porque eu estava com falta de ar. Ah, vocês cuidado com o hábito de vocês têm de ficar nessa quadra aí, entendeu? Evitem ficar assim à toa, porque senão pega e pega mesmo. E aí, para ir embora é ruim, mesmo que você não tenha complicação nenhuma, ela leva ao óbito, mas mesmo que você não tenha nada, você fica cansado, é muito ruim. Existe alguma diferença entre esses sólidos geométricos? Qual a principal diferença do cubo e da bola? Mas olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. O cubo, ele é sempre feito por linhas retas, ó. Observa que ele é montado com linhas retas. É a principal diferença que a gente classifica os objetos. A bola, eu não tenho linha reta. Olha o que que acontece com a minha linha. Ela vai fazendo curva. Isso é a principal diferença, meninos e meninas, quando a gente classifica. A gente até, quem estuda arte, tem isso. O corpo masculino, ele é feito com linhas retas. Você desenha ele com linhas retas, quem gosta de desenho. A mulher é com linhas curvas. O corpo da mulher, ele é mais arredondado. Então, ó, a principal diferença, o cubo possui linhas retas e a esfera, linhas curvas. E aí a gente separa os grupos. Deixa eu ver. Tá? Eu tenho os grupos que eu acho que é a próxima matéria que a gente vai fazer, que eu botei duas matérias juntas, porque eu não dei a aula na sexta que eu fui na escola. Então, como era matéria nova, aí o que que eu fiz? Eu botei as duas juntas, porque elas se misturam, e eu pagava a... Deixa eu botar aqui a letra, porque eu acho que está confundindo. Letra A. Minha organização é péssima, né? Deixa eu dar muita arrumação aqui nessa hora. Cadê delete? Ih, achei. É que eu tô com um computador novo, aí eu ainda... Hoje é a primeira vez que eu tô usando, tô estreando com vocês. Ah, mas o que que ele quer que eu não entendi? Entendi. Na verdade, como que eu gravo a tela? O Meet, ele tem só para quem paga, para quem tem um Meet comercial, não esse free que a gente usa, que é gratuito. Ele tem o recurso de gravar, mas quem usa o gratuito não tem como.
o Zoom, que é uma outra ferramenta de interação também, que eu prefiro o Meet do que o Zoom, ele, no gratuito, na versão gratuita dele, ele grava, libera a gravação na gratuita. E aí, o que que eu faço? Eu uso os dois, por isso que eu não posso ficar com minha câmera aberta. Eu uso o Zoom, que eu não passo para vocês o endereço do Zoom, é como se eu estivesse fazendo uma reunião só comigo, e uso o Meet. O Meet eu faço com vocês, e aí o Zoom eu estou junto, que é onde fica essa caixinha verdinha aqui na tela, isso aqui são tudo ferramentas do Zoom. E aí eu deixo a câmera no Zoom, que eu só consigo deixar a câmera em nenhum aplicativo, e gravo. O problema é que o notebook que eu estava antes, eu só conseguia fazer no meu computador. O notebook, o processador não aguentava os dois aplicativos abertos ao mesmo tempo. Agora eu troquei o meu notebook, passei para o mais moderno, estou usando hoje, eu já estou conseguindo gravar. Você vê que não está mais travando. Era meu computador que estava pesado, que não conseguia. Entendeu? Aí você tem que ter um computador bom. Se você tiver um celular mais moderno, no próprio celular tem a opção de gravar a tela. Mas aí o celular tem que oferecer isso. Você faz a reunião e grava ao mesmo tempo. Mas depende do recurso tecnológico que você tem. Essa opção de Zoom e Meet funciona bem. Qual deles rola quando empurra sobre uma mesa? Quem que rola? O cubo ou a esfera? A esfera, né? A bola, tanto faz. Então, tudo que é corpo redondo, que tem linhas curvas, ele rola com mais facilidade. Por isso que o homem é mais desengonçado, entendeu? A mulher rola. Qual deles? Oi. Então, depende do notebook. Por exemplo, eu estava com um que ele era mais velhinho. É a mesma marca do meu computador de casa, não depende da marca, depende do processador. Depende do processador. Como o meu era mais. Sim, como o meu era um processador mais antigo, o que que aconteceu com ele? Ele não aguentava. Aí eu passei para o mais moderno, porque o meu acho que era desde 2011. Ele era muito bom, era HP com maçãzinha, mas era desde 2011. Aí agora eu estou com o mais moderno, aí está segurando. Vamos lá, letra D. Qual deles tem apenas faces planas? Ou seja, o que que é plano? É que não tem curva. Isso é o plano. Ele não tem curva, só tem linhas retas. Deixa eu tirar isso daqui, que está em cima da explicação. Então, ó, o que é plano é reto, o que é redondo é curvo. Então, plano é o cubo mágico, ou o cubo, tanto faz. D. Se a gente ficar falando só de matemática na aula, ela fica muito chata, a gente tem que conversar de outras coisas. Aqui, ó, isso aqui. Também tem que tirar daqui, para deixar, até para ver que matemática, ela não é só teoria. A gente consegue aplicar. Sim, quando a aula presencial ainda fica mais tempo, porque a gente aqui na online só tem uma hora. Letra E. Ah, sim. Qual deles é arredondado? Qual objeto é arredondado? A esfera. Essa matéria é legalzinha, né? Vamos fazer esse rapidinho. Eu vou passar um pouquinho da hora para fazer a chamada. Indique no caderno se cada sólido geométrico é um poliedro ou um corpo redondo. E aí a diferença é a que eu tinha falado com vocês, tá? Você tem a matéria aqui para ler, que eu tinha pedido para ler. Ó, sólidos geométricos. Aí ele bota aqui, corpos redondos, tem que ter linhas
curvas. Ó, o cilindro, você tem linha, curva. O cone, o cilindro, né? Linhas curvas. Poliedros, você não tem linha curva em lugar nenhum. É só linhas retas. Ó. Então, vamos para o exercício. Letra A, isso aqui é corpo redondo ou poliedro? Corpo redondo. É só classificação, para ver se você entendeu, tá? Então, corpo redondo. Não, tem que ser corpo redondo. O nome é esse, eu não posso chamar pelo apelido. Corpo redondo. O de baixo, a caixinha de perfume. Poliedro. Letra B. São os conjuntos, tá? A primeira coisa que eu divido, quando eu tenho um sólido geométrico, a primeira coisa que eu divido é isso. O que é corpo redondo e o que é poliedro. Aí, dentro de cada conjunto, eu ainda tenho outras classificações. Mas a primeira classificação que eu tenho que separar é exatamente essa. O que é corpo redondo e o que é poliedro. O dadinho, ó, repara que isso aqui é um cubo. O cubo é corpo redondo ou poliedro? Poliedro. Vamos colar. Tira essa. Vou só trocar a letra. Aí anda mais rápido. Isso eu também vou sentir falta. Aqui, é a pirâmide. Ó, ela não tem tampa, mas poliedro, ela só tem linha reta. Sim. Ah, não veio. Deixa eu tirar essa daqui. Ctrl V. Letra D. Aqui, ó, o cone, o chapeuzinho do aniversário. Corpo redondo, olha o círculo aqui embaixo. Ó. Se ele tiver uma linha curva, ele não pode ser mais poliedro. Ele tem que ser chamado de corpo redondo, tá? Apertei o botão do lado. E o último, o cilindro. Ó, ele tem a tampa redonda, o corpo redondo também. Letra F. Eu dei duas matérias juntas para poder compensar a aula de sexta, tá? Então, eu dei corpo redondo e poliedro e a classificação do nome dos sólidos. Letra G, corpo redondo ou poliedro? Redondo. Vamos ver se ele... que é a esfera, não tem nem uma linhazinha reta. A pirâmide. Poliedro. Hã? Tá ótimo. O paralelepípedo. Poliedro.
Essa matéria não é legal? Ah, entendi. É, o cilindro. Ah, ele tem uma linha redonda aqui. Corpo redondo. Exatamente. Então, o L, o J, corpo redondo. Número 2 para acabar. Acabou minha aula já, mas vamos acabar essa porque a gente está entrando de férias. No caderno, cite 3 objetos cuja forma lembra um poliedro e 3 cuja forma lembra um corpo redondo. Sim, calma aí. Poliedro, fala. Teu pote de algodão é quadrado? Ele não é. Ah, eu acho que o pote de algodão. Não, pode ser uma caixa. O que eu acho ruim de botar pote de algodão, deixa eu botar aqui, monitor. Que mais? Monitor, livro. O que eu acho ruim de botar pote de algodão é porque pote de algodão me lembra uma vasilha redonda. Na minha casa é sempre redondo. Então, eu acho que pote de algodão pode confundir. Ah, alguém botou outro exemplo? Como o mágico tinha em cima. Alguém tem outro exemplo? De poliédro. Vou botar guarda-roupa porque a gente ainda não usou. Vou botar um diferente. Tá, não tem problema não. Igual assim, não precisa tirar o pote de algodão, não. Se na sua casa ele é quadrado, beleza. Só que na maioria das casas ele é redondo. Então, por isso que eu não quis botar. Mas não está errado a sua resposta, não, tá? Eu só não quis botar porque aí eu posso confundir outras pessoas. Porque pode ser que na casa da outra pessoa seja redondo. Na minha casa é sempre redondo. Quando você fala em pote, você sempre tem redondo, até pote de cozinha. Ah, já. Corpo redondo, vamos lá. Quem que vai dar exemplo? Laranja, a lâmpada, lata de Coca-Cola que eu estou vindo aí atrás. A bola a gente já falou lá em cima, tá? Só por isso, mas está certo também. Lata de, lata de Coca-Cola. Qualquer lata, né? Beleza, acabamos o exercício. Vou só fazer a chamada, depois eu boto isso lá no grupo e boto a aula gravada também. Minha aula está passando um pouquinho só para compensar, mas a gente vai entrar de férias, vocês vão ter bastante tempo para descansar. Deixa eu fazer.